Reinaldo. Ele não vai dar o pênalti, vai dar uma bronca no Tinga, vai expulsar o Tinga. O brasileiro de 2005, naquele jogo fatídico contra o Corinthians, Márcio Rezende não marcou aquele pênalti, claro. Conta pra gente como é que foi toda essa situação e como tu te sentiu tanto como jogador quanto torcedor. Parece que foi ontem, né? As pessoas estão sempre lembrando, mas já vai fazer 10 anos. Acho que faz 10 anos essa semana, se eu não me engano. Eu acredito que aquilo aí foi um momento marcante pro Colorado, pro clube Colorado, né? E eu vou te explicar por quê. Lógico, pra mim foi muito chato o momento, você ser expulso, sabendo que ali poderia se vir uma conquista, né? Através daquele jogo poderia vir o título que há anos se esperava, né? Do Internacional, e de repente não vem. Então eu me senti como todo torcedor, fica com raiva, vontade de fazer um monte de coisa, mas ali dentro eu tenho que ter não posso fazer aquilo que normalmente o torcedor age com emoção, enfim, e ali eu não posso agir com emoção, porque a vontade de fazer uma besteira, mas eu tenho que agir com a razão, e a razão é de, né, foi expulso, pega e sai do campo. Mas eu acredito que aquilo foi muito importante pro Internacional. Eu tenho, assim, é muito difícil de falar de coisas que não aconteceu, mas pelo pouco de experiência que eu tenho no futebol, e que eu vim a ter, né, antes e depois, né, mas joguei mais 10 anos depois daquilo, né, joguei até 2015. Entendi e vejo que se nós não tivesse acontecido todo aquele ano, talvez o Inter não seria hoje o campeão de tudo, como falam, né? Campeão do mundo, campeão da Libertadores. Aquele ano foi um ano que realmente preparou o grupo para 2006 realizar acredito que seja o ano mais importante da história do clube. E, lógico, as pessoas vão sempre falar de 2006, mas o processo, o início da caminhada foi em 2005. Em 2005 a gente maturou como equipe, em 2005 a gente se fortaleceu como grupo, né? Em 2005 a gente começou a acreditar que poderia vencer, e aquele fato de nós ter que buscar os pontos. Depois, quando buscamos, chegamos perto do Corinthians e tivemos aquele jogo que, né, não é eu que falo, todo mundo fala, a cada brasileiro, a cada polêmica se lembra daquele, porque foi, eu acho que histórico, o ano mais complicado em termos de mexida num campeonato. Então a nossa equipe ela se fortaleceu muito e deu confiança de que nós poderíamos alcançar algo no próximo ano. E a diretoria teve sabedoria para acrescentar, né, o que poderia dentro daquela equipe. Chegou alguns jogadores, trocou o treinador, mas o treinador também acrescentou, mas o Muricy, né, que estava em 2005, ele encaminhou, deixou tudo pronto. O Abel também acrescentou muito, e os jogadores que chegaram, acho que não, se não me engano, chegou meia dúzia de jogadores, chegaram para acrescentar. Então eu acredito que aquele ano é um ano importante. Se pudesse escolher, não tirava nada daquele jogo, se manteria tudo, tanto a minha expulsão, tudo, nós não ser campeão brasileiro, porque o 2006 só veio por tudo que a gente passou naquele ano. Falando em 2006 agora, outra expulsão polêmica no jogo da final contra o São Paulo. Depois de fazer aquele gol de cabeça, que não é a tua especialidade, aquela euforia, e daí tira a camiseta, bota na cabeça e é expulso. Como é que foi isso? Bom, foi uns... acho que faltava de 15 a 20 minutos de jogo. Foi o tempo mais difícil para mim, né? Mas foi o tempo que eu mais amadureci como ser humano e esportista, né? Porque ao mesmo tempo que você faz um gol de um título que pode mudar uma história de um clube, eu consegui entender que você está muito perto, né? Do ditado que fala do céu ao inferno, ou da alegria à tristeza, você está muito perto no futebol. Então
Eu agradeço muito a Deus de poder ter passado aquele momento, porque foi um momento que amadureci muito como ser humano. Consegui entender que o esporte, tu vencer ou perder, ele está muito perto. Então a gente não pode se empolgar quando ganha para não se abalar quando perde, né? Então foi importante ter feito aquele gol, entrou para a história, mas mais importante também foi ter amadurecido como ser humano, entender que como eu fui hoje, todo mundo fala, fez o gol do título e tal, eu poderia ser lembrado hoje como um cara que fez o gol e depois foi expulso e o São Paulo virou e o Inter não era campeão e não seria campeão até hoje, talvez. Então, talvez as pessoas, quando ganham, só pensam no ganhar, né? Quando eu ganho, eu penso do que poderia acontecer se eu não ganhei, e quando eu perco, eu também penso que não saiu tudo errado, que eu poderia ser outro na vitória. Então, eu acredito, eu aproveitei tudo que aquele ano me deu, mas o importante é que foi um final feliz. O que eu pensei aconteceu, porque a situação de fazer aquela camisa, ela aconteceu na tarde, né? Eu tirei o sono da tarde, de um dia antes, que a gente concentrou 2 dias, a gente treinou. Na dormida da tarde eu imaginei, vou fazer o gol. Eu não é um cara de fazer muitos gols, né? Mas eu falei, vou fazer um gol, acho que eu vou fazer um gol nessa final. Eu liguei pra minha esposa, faz uma camisa que eu quero agradecer a Deus pelo que vai acontecer. E não sabia que eu ia poder agradecer muito mais, né? Porque talvez se eu fizesse somente o gol e não fosse expulso, nós falaríamos somente do gol e exaltaríamos o homem, né? O Tinga fez o gol. E ali eu tive uma oportunidade, toda hora que se mostra aquela vitória, mostra que a vitória não é minha, que a vitória vem de Deus, que tudo que nós temos na nossa vida é Deus que nos dá. Então, para mim foi melhor do que eu imaginava, porque a expulsão veio a marcar isso. Sempre que mostra o gol, mostra eu agradecendo, né? Obrigado, Jesus, agradecendo que não é meu, que o talento que a gente tem, nada é nosso, tudo é adquirido. E né, eu sei que a minha trajetória de vida, muitos poderiam chegar onde eu cheguei, tiveram mais qualidade, tiveram mais força, mas Deus escolheu e me permitiu que eu chegasse. Então eu acredito que saiu tudo como tinha que sair. Se eu não fosse expulso mostrando a camisa, talvez não conseguiria mandar a mensagem realmente, que é o que eu sinto, que a minha vida foi toda. Eu tive só um detalhe de ser abençoado em alguns momentos, então eu reconheço isso. Então só com a expulsão que eu poderia estar perpetuando, vai dar 100 anos, 200 anos, quando se falar do Inter, primeiro título da Libertadores, vai mostrar eu fazendo gol, mas vai mostrar que Deus que me abençoou.